E eu gostaria de refletir em dois textos bem conhecidos dos irmãos. Como sempre, né, eu nunca vou falar nada novo que os irmãos não conheçam, mas eu creio que o que é bom a gente tem que ficar sempre falando e compartilhando uns com os outros, para que o corpo de Cristo cada dia seja edificado. E essa palavra fala sobre edificação. Está no Evangelho, em dois Evangelhos, no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, no versículo 24, e o outro em Lucas, no capítulo 14, versículo 28. Vamos ler então? Vamos isso. Versículo 28 do capítulo 14 de Lucas. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem com que acabar? Tem como dar continuidade? Esqueci de falar, vou terminar. Todo aquele, pois, que escutas essas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Continuando o versículo, caiu, diz o verso 25, caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve essas minhas palavras e não as pratica, é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Nos dias de hoje, nós somos vítimas do que para alguns é chamado de sucesso. O que a mídia hoje chama de sucesso, né? As mídias sociais como Facebook, Twitter e Instagram e muitos outros, né? Eles consideram sucesso, mas a forma como eles promovem entretenimento e distração às pessoas. Só que, por um lado, é um grande prejuízo para as nossas vidas, porque a distração ela tem a tendência a nos tirar do foco, a nos roubar do propósito para o qual nós fomos chamados. E constantemente, como nós sabemos, praticamente todos nós somos usuários desse tipo de ferramentas disponíveis hoje, então, às vezes, quando não nos policiamos, somos sujeitos a sermos distraídos por esse tipo de fator, elemento distraidor. Aqui eu gostaria que a gente refletisse sobre essa passagem conhecida de Jesus, porque Jesus vai trazer para nós o que realmente é essencial, vai apontar para cada um de nós aonde deve estar o nosso foco, aonde deve estar concentrada e voltada a nossa atenção, para que nós não nos distraímos no nosso percurso. Então, no texto de Mateus, Jesus traz uma palavra simples, de fácil e simples compreensão para as pessoas da época, na figura de uma casa ou de uma construção, de uma edificação. Ali Jesus então chama a atenção dos seus ouvintes para algo bem conhecido, e ele usa então essa figura de construção e edificação, e ele começa então a trazer algumas recomendações ou conselhos àqueles que estavam ouvindo,
ouvindo, do que seria então, digamos assim, uma edificação segura, uma edificação aonde as pessoas pudessem passar por ali, passar por ele e ver realmente que aquilo era algo sólido, era algo que tinha fundamento, que estava bem fundamentado. Então você vê na comparação, nesse texto, Jesus então chama a atenção, nos chama a atenção e nos coloca a atenção de um homem, dando ao homem que observa as suas recomendações, ou as suas palavras, o nome de prudente. Então a prudência, ela caminha juntamente com a diligência, com a sensatez. E Jesus então ali começa a mostrar como o homem deve fazer para edificar a sua vida. Na figura da casa, um elemento conhecido de todos nós, ele então traz esses ensinamentos. Mas é claro que Jesus vai muito mais além de tijolos e barros. Ele quer trazer algo muito mais profundo, um ensinamento muito mais profundo para as nossas vidas, para o nosso coração. Então, a princípio, ele exorta, ele recomenda em Lucas, como lemos há pouco, que antes de começarmos qualquer construção, nós devemos fazer um levantamento de custo, devemos fazer um levantamento de quanto temos, de quanto estamos dispostos a gastar e quanto temos na conta para investirmos. É algo simples, não precisa ser um bom matemático para entender um princípio de ser bem sucedido naquilo que se quer começar. Então, Jesus usa esses elementos aqui simples, conhecidos e práticos para mostrar como deve ser uma boa edificação. Então, ele recomenda primeiramente fazer as contas. Faz-se uma planta, levanta-se os custos e depois, então, dá-se início. Aí ele fala, antes de começar o fundamento, observa onde você quer construir aquilo que você está pensando em edificar. Aí é onde ele vem, fala aqui sobre a escolha do terreno, do local, aonde deve ser edificada esta construção. Por quê? Se ela não estiver bem edificada, ela pode ser até bonita, mas se ela não estiver edificada em um lugar sólido, em um lugar aonde ofereça estabilidade, consequentemente, essa construção posteriormente pode chegar a cair, como Jesus mencionou no texto que lemos. Então é importante edificar num lugar seguro. E Jesus aponta, mostra na pessoa dele mesmo esse lugar onde deve ser edificada essa construção. O interessante é que hoje, aqui Jesus mostra e fala de dois homens, o sábio e do insensato. E o sensato é aquele que observa e segue o caminho que já está aberto, o caminho que Jesus que aceita, ou melhor, a base que já está lançada. Mas o insensato, ele tem a tendência de sair buscando e correndo atrás de produzir o seu próprio meio de segurança em coisas que Jesus chama como areia, como terreno arenoso, que não oferece segurança alguma. E para aquele que está pensando e quer edificar algo, Jesus então faz essas recomendações e aponta a si mesmo. É o único que pode dizer: eu sou a rocha no qual qualquer edificação lançada sobre ela
ela vai ter condições de resistir, de suportar as tempestades e os dias maus quando esses sobrevierem. Ninguém, nem nada, nenhuma outra religião, nenhuma outra pessoa pode oferecer essa segurança. Nenhum tipo de tratamento pode oferecer essa solidez que Jesus oferece àquele que está disposto a edificar sua construção. Quando Jesus fala sobre o homem prudente, esse homem, Jesus nos dá a entender que esse homem é um homem que pondera, que avança, que escolhe bem, que calcula, que examina o terreno, a área, como também faz uma planta adequada para daquilo que ele quer edificar. O que observamos e vemos hoje, infelizmente, quando falamos de edificação e a gente às vezes fica triste, a gente entristece, a gente chora, a gente sente dor quando olhamos para a vida de certas pessoas que infelizmente escolheram edificar na areia. As pessoas, elas se recusam a ouvir, a aceitar a proposta de Jesus, a base firme e segura que Jesus oferece para edificar e alicerçar a vida, e ela prefere ir por outros, adotar e escolher outros lugares aonde edificar sua construção. E infelizmente, como o texto diz, edificações feitas em lugares como esse, eles não têm consistência para resistirem às tempestades e os dias maus. Quando se trata de edificação, Jesus aponta aqui, chama-nos aqui para algo que tem a ver com tudo que diz respeito à nossa vida. Não tem a ver apenas tem a ver quanto a edificar a nossa vida espiritual, a nossa casa espiritual, tem a ver quanto a edificar a nossa casa, os nossos relacionamentos, o nosso casamento. E quando penso sobre edificação, eu me recordo quando decidi com a Márcia, a construir a nossa casa. Mas não a nossa casa física, de tijolo e pedra, mas o nosso relacionamento, quando nós decidimos sermos um em Cristo. E uma das coisas fundamentais e essencial para a nossa vida era realmente saber aonde estávamos edificados. Se nós também tínhamos os mesmos planos, pensávamos as mesmas coisas, e se tínhamos uma planta semelhante, parecida, para edificarmos naquela construção. Ainda que somos pessoas diferentes, ainda que temos formação diferente, somos educados diferente, contudo, quando se trata na questão de edificar algo, principalmente uma vida a dois em relação diante de Deus, nós devemos falar a mesma língua. Por isso que, e uma das coisas, assim, voltando aqui quando decidi casar com a Márcia, e eu não tinha insegurança com relação ao meu amor por ela e a minha vontade de estar com ela pelo resto da vida, mas são dias assim bem difíceis quando a gente está tratando da preparação de todo o casamento, mas uma das coisas que me deu uma paz também, um sinal, vamos dizer assim, de que realmente a construção que a gente queria edificar em Deus era uma construção definitiva, era uma construção realmente séria. Foi através do versículo que ela escolheu de Ruth, no capítulo 1, versículo 6, onde diz que
Fala, o Senhor nos trate com todo rigor. Se outra coisa que não seja morte me separar de ti. Quando eu trouxe esse texto, eu tremi nas bases, né? Falei, uau, a coisa é para valer, a coisa é séria mesmo. E a cada dia a gente pede a Deus graça para que a gente viva isso que a gente jurou e prometeu um ao outro no altar diante de Deus. E nessa construção a gente precisa, cada dia, de que Deus nos ajude, de que Deus seja aquela dobra no cordão de 3 dobras, né? Que dá mais resistência à união e à relação do casal. Recentemente nós temos ouvido assim de lares, de famílias que infelizmente não edificaram bem as suas casas, não edificaram bem os seus relacionamentos, não edificaram bem a sua construção, e os seus lares estão abalados, os seus lares estão vivendo, estão sendo sacudidos pelos vendavais, pelas tribulações, pelas lutas, e às vezes esses lares não têm conseguido resistir, e infelizmente, se ainda estão de pé, mas estão em dificuldade. Você olha para o relacionamento e você já não consegue perceber mais qualquer tipo de amizade, de amor, de respeito, de carinho, de paciência. E são os relacionamentos quebrados, rompidos, e é onde a gente vê assim que realmente o que faltou e o que tem faltado é a presença de Deus na vida e no lar. Para isso que quando Jesus fala sobre casa, Jesus quer nos apontar para algo muito mais além do que uma edificação de pedras e areias, como falei. Ele está falando sobre a nossa edificação de vidas, edificação de lares, edificação de famílias, edificação de casas. Pessoas que estejam realmente firmadas e fundamentadas nisso. E nós precisamos deixarmos a cada dia sermos moldados por Deus. E com isso eu não quero dizer que aqueles que não começaram a sua casa edificada na rocha não têm mais esperança, pelo contrário. Deus, o nosso Deus, é poderoso para transportar tal casa sobre um terreno arenoso, sobre uma areia movediça, tirar um cara desse lugar e colocar sobre um lugar sólido, sobre um lugar firme, capaz de resistir e de vencer os dias maus. Por isso que eu não vejo outra saída, ainda que o ser humano tenha tendência de buscar meios e recursos através das suas próprias forças, dos seus próprios conhecimentos, dos seus próprios recursos, mas a única saída que tem para o homem, para a mulher, para a família, é Deus. É estar com a vida, a casa, alicerçado na rocha que é firme e inabalável. Por isso que amar é muito mais do que assim. Na verdade, é um ato de fé, porque quando nós nos lançamos em Deus, voltando para o relacionamento conjugal, a gente não consegue ver muito para frente, mas a gente tem certeza de uma coisa: se a nossa casa está firme, alicerçada em Deus, nós podemos, pela fé, enxergar e crer, né, que Deus tem muito mais para as nossas vidas, né, que Deus é capaz de oferecer para nós a segurança que nós precisamos, que é capaz de oferecer para nós a segurança que o mundo não pode oferecer, que as pessoas ou qualquer outra coisa possa oferecer. E quando se trata de relacionamentos, eu me lembro assim, quando numa época eu trabalhei com o Ives, eu vejo assim uma ligação com isso. Quando o Ives ele pega o ouro e ele leva para aquele local de fundição, né,
Ali se for uma pedrinha, duas pedrinhas, vamos citar, por exemplo, na união, na relação de um casal que está querendo edificar um lar, uma casa em Deus. Então, vamos dizer que seriam como essas duas pedrinhas levadas ali, colocadas na mão do ourives, e esse com um açaí, com uma temperatura bem alta, coloca num recipiente, nós chamamos de cadinho, e é um elemento à prova de fogo, e ali se coloca aquelas pedras brutas de ouro, taca-se fogo, a alta temperatura, e aquelas duas pedrinhas, vamos dizer assim, elas se fundem, derretem e deixam de ser duas e passam a ser uma. Eu vejo dessa forma quando a gente quer edificar um relacionamento em Deus. Não podemos ser duas pessoas diferentes, até porque Jesus falou que nós seríamos uma só carne, E é por isso que nessa edificação, para ser segura, quando o casal assume esse passo de entrar numa relação e formar essa família que Deus chama de lar, de casa, de edificação, ele tem que estar consciente de que a partir daquele momento, então, ele não vai ser mais um, vai ser mais duas pessoas, vai ser uma pessoa só em Deus. E como aquele fogo que funde e consome as impurezas e ao mesmo tempo faz daquelas duas pedrinhas uma só pedra, porque ele se derrete, depois ela deixa aquela pedra, aquele formato líquido ali, e passa a ser novamente um formato sólido, e ali então trabalha-se aquela pedra, e aquela pedra vai ser aquilo que o ourives quiser que ela seja. Assim deve ser as nossas vidas nas mãos de Deus. Quando nós entramos realmente, quando nós queremos edificar, buscar construir em Deus, e precisamos ser deixados moldados por Deus, para que Deus realmente faça de nós aquela pedrinha bruta, daquela pedrinha feia, daquela pedrinha suja, algo maravilhoso, algo limpo, algo moldável, algo que traga brilho, que apresenta exuberância, algo que traz alegria ao coração de Deus. E ao mesmo tempo, da mesma forma como Deus se alegra quando a gente se sujeita ao cadinho e ao maçarico dele, a gente também passa a ser referência e bênção para a vida de outras pessoas. Porque as pessoas antes nos viam como pedras brutas e passam a nos ver como pedras moldadas, como pedras trabalhadas, lapidadas e novas diante de Deus. E assim, quando a gente se sujeita à vontade de Deus, passamos, como diz a palavra do Senhor, a ser novas criaturas, moldadas, trabalhadas pela mão do nosso próprio Deus, e as nossas edificações em Deus já não são nem nossas, na verdade são edificações dele em nós, passam a ser causas de bênção, passa a servir de reflexo daquilo que Deus pode fazer nas nossas vidas e na vida de outros. Se os nossos lares, se as nossas vidas não vão bem, porque hoje existem lares que continuam de pé, existem casas que estão, vamos dizer assim, ainda não chegou ao tempo da queda, como disse Jesus, mas estão com as janelas quebradas, estão com as portas sem ferrolhos, estão com goteira no telhado e precisam serem reparadas, precisam serem trocadas as fechaduras, precisam ser trocadas as janelas, as portas. E quando se trata disso, nós precisamos tomar providência, nós precisamos fazer alguma coisa. Geralmente, quando se deixa, quando se é negligente, quando não se faz nada em relação a isso, as lâmpadas estão queimadas, o teto está vazando, a porta já não fecha, a janela já está praticamente quase caindo e deixa, a tendência é ficar pior, não vai melhorar. E outro, ninguém vai lá arrumar por você.
Quem tem que arrumar a janela, a porta e o telhado, o vazão, é quem mora na casa. Por isso, quando se trata de edificação, a gente tem que seguir esse passo que Jesus falou com relação a verificar se estamos dispostos realmente a construir. Porque existe um preço, existe um custo, né, a ser empregado, um dinheiro a ser colocado ali. Ou seja, em outras palavras, existe suor, existe vida, existe renúncia, existe dedicação, existe paciência, temperança, existe dedicação, existe amor. Existe uma série de coisas que tem que ser, vários elementos que precisam ser utilizados para usar na edificação e na construção dessa casa. Até porque essa casa, ela não tem fim. Ela é uma construção que tem que ser cada dia sendo edificada e melhorada. E é assim que acontece com as nossas vidas. Por quê? Porque nós não somos perfeitos. Porque ainda quando Jesus fala assim, olha, faz um levantamento e vê se você tem condições de construir para que não passe. Você não pare pela metade, depois passe alguém pela casa, diante da casa e comece a zombar, e comece a escarnecer e fazer de você ou da sua casa um motivo de zombaria. Então tem que estar disposto. Jesus fala, veja se você está disposto então a investir nessa casa. Porque se você estiver, Jesus vai te dar os recursos, Jesus vai te dar meios, Jesus vai te dar condições, Jesus vai te dar graça, Jesus vai te dar força e Jesus vai estar contigo o tempo todo. É nesse aspecto que, se nós temos a Ele como o nosso alicerce, como a nossa base sólida, nós temos uma edificação segura pela frente. Nós não precisamos temer. Como será a nossa edificação? Vai ser uma bênção em Deus. E naquilo, e se tratando, talvez tenha jovens que ainda não, com certeza que vão se casar, tem pessoas que não se casaram aqui, que seja essa uma palavra que você faça uma reflexão e considere, principalmente com quem você vai se unir para edificar a sua casa. Olhe realmente se vocês têm algo, têm em comum, né, as coisas em comum em relação à base onde vocês vão edificar. Outra coisa, para a gente fechar, eu gostaria de fazer, não sei se você colocou o salto. Salmo 127, o salmista diz, olha, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Eis que os filhos são a herança do Senhor e o fruto do ventre o seu galardão. Como flechas na mão de um homem poderoso, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava, não serão confundidos, mas falarão com os seus inimigos. Coloca no versículo, por favor. Se o Senhor não edificar a casa, Deus é o construtor. Nós somos, digamos assim, os pedreiros, mas Deus é quem dá a planta. Ele é quem aponta os elementos para uma edificação segura. Não tente construir com seus próprios recursos, se esses recursos não virem de Deus, e nem trabalhar com as ferramentas que Deus não te der. Trabalhe com as ferramentas que o Senhor colocar em suas mãos. Edifique com os elementos que Deus dá, que Deus te der para você edificar a sua construção. Porque fazendo assim, irmãos, o Senhor vai honrar-nos, o Senhor vai nos abençoar, a nossa construção será segura.
segura, nós não vamos ser envergonhados. E não tente construir e nem trazer para dentro dessa construção elementos que Deus não colocou na sua mão. Muitos lares estão com problemas nos relacionamentos porque trabalham com elementos que não são elementos que Deus tem dado para a edificação dessa relação. Olha, nós somos cristãos, nós somos filhos de Deus, somos nascidos de novo, nós somos filhos do Deus eterno, nós temos como herança a Nova Jerusalém, e nós temos do nosso lado, dentro em nós, habitando em nós, um Deus grande, um Deus maravilhoso. Nós temos o auxílio do Espírito Santo. Porque nós vamos negligenciar tudo isso e vamos tentar edificar qualquer tipo de construção que não seja através dele e por meio dele. Não é verdade? É uma negligência muito grande e uma tendência enorme, um risco enorme na nossa edificação se fizermos tais coisas. Então, por isso, observamos e temos ouvido a palavra do Senhor. Se queremos sermos abençoados na nossa construção, continuemos construindo e edificando elementos, usando os elementos de Deus para a nossa vida, orando e abençoando o nosso lar, abençoando os nossos familiares. Parece, às vezes, desnecessário mencionar isso, mas infelizmente, mas eu sei que não é, porque infelizmente, às vezes temos negligenciado. Infelizmente nós temos negligenciado o fato de usar essas ferramentas de Deus na relação. Qual ferramenta? A ferramenta da oração. Como casal, como família, praticamente, qual o tempo que nós temos tirado para orarmos uns pelos outros, para abençoar os nossos filhos e abençoar a nossa casa? Qual o tempo que nós temos tirado como casa, como família, para meditarmos e estudarmos com os nossos filhos? Ou ainda se não tivermos filhos, com o nosso cônjuge, sobre a palavra de Deus, sobre a edificação. Olha, será que nossa edificação nós estamos construindo seguros, nós estamos seguindo mesmo, segundo a vontade do nosso construtor? Será que estamos realmente agradando a Deus da forma como estamos edificando a nossa casa? Infelizmente temos negligenciado isso. Infelizmente temos negligenciado a palavra do perdão. Nós não temos sido humildes e para chegarmos ao nosso cônjuge, fechar um ano todo, 365 dias, e chegar 1º de janeiro e desejar 1º de janeiro, novo ano, desejar um 2017 abençoado, e não pensar quanto que aquela pessoa às vezes engoliu, entendeu? Às vezes da gente, atitudes, comportamento, palavras, e não tivemos coragem de chegar. Olha, eu sei que esse 2016 eu te dei algumas dores de cabeça, né? Eu sei que trouxe algumas tristezas, quero te pedir perdão se eu não fiz até agora, né? Quero começar o ano com essa nova atitude, não porque o começo de ano ainda queria fazer antes, mas é porque o ano geralmente é o pastor Ricardo fala sobre isso, né, pastor? O início do ano é um motivador a mais, mas nós temos que exercitar isso constantemente, cada dia, nas nossas vidas, nos nossos lares, não deixar que isso vire uma bola de neve, as relações, os relacionamentos às vezes quebrados, né, os desentendimentos, que não vão se continuar se avolumando para que depois isso não se torne coisa difícil de tratar. Vai ter que procurar a Raquel, né? E Deus oferece aqui ferramentas onde, se nós trabalharmos com ela, a gente com certeza vai ter uma vida abençoada, uma vida feliz, uma vida abundante. É essa vida que Deus tem para nós.
Deus não nos chamou, Jesus não foi até a cruz, morreu no Calvário por nós, deu a sua vida para nós vivermos uma vida medíocre. Jesus veio até aqui, se fez homem, morreu numa cruz, e nos prometeu e nos deu através do seu sangue, vida e vida abundante. E nós temos que tomar posse cada dia dessa vida abundante que Deus nos deu, nos nossos relacionamentos, nas nossas relações com o próximo, nossos relacionamentos dentro de casa com os filhos e com os cônjuges. Que Deus nos abençoe, que Deus realmente faça-nos refletir, leve-nos a refletir sobre isso, que a nossa casa seja uma casa de bênção, como cantamos há pouco. Que a nossa casa seja um lugar de adoração, e não apenas quando a gente vem na igreja e aqui edificamos um trono de louvor. E a nossa casa é o quê? A nossa casa também deve ser edificada um trono de louvor a Deus. A nossa casa deve ser um lugar onde os nossos filhos se sintam bem. A nossa casa deve ser um lugar onde, quando eu encerro o dia de trabalho, a coisa que eu quero fazer depois do dia de trabalho é chegar em casa. A gente tem prazer de estar com a família, vai ter prazer de estar ali guardado. Esse é o símbolo de construção, de edificação de casa edificada em Deus. Lugar de abrigo, de segurança, de repouso, de paz, de amor, de harmonia e de felicidade. Felicidade, se alguém pudesse descrever o que seria felicidade, é difícil, né? Porque cada um tem pontos de vista diferentes. Mas eu acredito que se fosse dar uma definição, seria um lugar onde a gente pudesse ver, onde habitasse um pouco de cada coisa do isso. Seria a pessoa dizer assim, realmente eu sou feliz, eu sinto felicidade, porque eu vivo, não preciso viver com muito, mas eu aprendi a viver com pouco, em Deus sendo grato, em Deus aprendi a viver sendo agradecido, sendo reconhecendo a bênção, o privilégio de servir a Ele, de pertencer a Ele. E assim que Deus abençoe a nossa casa, abençoe cada um de vocês, abençoe seus lares, seus filhos, e que realmente nós sejamos vidas prósperas em Deus. Que a nossa alma realmente seja terreno fértil, seja terra onde Deus possa semear cada dia e sementes boas possam brotar, e vidas possam vir colher os canteiros da nossa casa, vidas possam ser abençoadas, possam ser libertas, possam ser edificadas através da sua, da nossa, da minha construção. Amém? Eu gostaria que vocês se colocassem em pé. Louvado seja nosso Deus. Obrigada a tua família agora, dentro do Senhor. Que cada casa possa ser uma igreja e cada crente possa ser um ministro do Senhor.